Olá, tudo bem? Vamos aqui para uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 2, versículos 1, 2 e 8. Antes mesmo de partir para a leitura, enquanto vocês vão aí procurando nas suas Bíblias, eu queria dizer que a Igreja Bethesda, em São Paulo e Brasil afora, mesmo antes do governo decretar que os estabelecimentos deveriam ficar fechados para evitar aglomeração e evitar contaminação, nós, antes mesmo de ter o decreto, nós fechamos as igrejas Bethesda. Aqui em São Paulo, o Ricardo Gondim, com o corpo de pastorado lá da Bethesda Marajoara, decidiram isso, e as outras Bethesdas acompanharam o mesmo entendimento. Essa semana, a Igreja Bethesda de Osasco soltou um comunicado nas redes sociais dizendo que nós somos contra a abertura de igrejas durante a pandemia, somos contra contaminar as pessoas, porque nós cremos que o papel de qualquer religião é cuidar das pessoas. Então esse é o nosso entendimento, essa é a nossa consciência a partir da palavra de Deus. Então vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Portanto, visto que temos este mistério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados de modo algum, porque confiamos em Deus. E ainda em 2 aos Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 17. Mas graças a Deus, que sempre conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. A nossa reflexão de hoje é a seguinte. Nós gostaríamos de entender, porque isso nos deixa perplexos, nós gostaríamos de entender por que o movimento evangélico tem tanta pressa de abrir os seus templos, mesmo sabendo que muitas pessoas podem ser contaminadas. E aí a gente vai para a história para ver se tem algum sentido o que eles estão fazendo. Se a gente for primeiro, porque vamos primeiro para o dado mais antigo, a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil começou em meados do século XVI e terminou no final do século XIX. É sabido que as pessoas que vieram da África não podiam professar publicamente a sua fé, nem tinham direito ao culto em público. E pergunto, isso fez com que, mesmo passando mais de 300 anos, eles perdessem a fé? E depois da escravidão, eles pudessem voltar a manifestar publicamente a sua fé? Não.
A gente sabe que não. Que mesmo dentro da senzala, mesmo num ambiente de escravidão, eles conseguiam manter a fé e fazer o culto àquilo que eles acreditavam. Ou seja, 300 anos de escravidão não foi capaz de acabar com a fé daquelas pessoas. Nós sabemos que ninguém escraviza a mente de quem tem consciência. Pois bem, vamos para uma história mais recente. A Segunda Guerra Mundial. Sabemos que os judeus, durante 6 anos, que foi o período que a guerra durou, eles não podiam congregar nas sinagogas. Se eles cultuavam, e acredito que cultuavam, a gente vê isso em muitos filmes, eles cultuavam em secreto e nos porões, e a fé deles não cessou. Então, se a gente tem esses dados e acredita que a fé das pessoas não está em ir ao templo, mas está na consciência, qual é então o objetivo dessas igrejas estarem abrindo para receber pessoas ao título de poderem ser contaminadas, contaminar seus parentes, encher os hospitais de doentes e muita gente morrer? Olha, eu só consigo ver uma coisa. Eu só consigo ver o que está em 2 Coríntios 2:17. Essas pessoas só estão visando o lucro. Elas não estão preocupadas com as pessoas. Mas os crentes em Cristo Jesus, quando eu falo crente é quem crê em Deus, cristão é quem crê em Cristo. Eu espero que as pessoas tenham consciência diante da Bíblia, que não cometam esse absurdo, que não cometam essa bobagem, que não façam isso, que não vão para os templos se contaminarem e trazer a doença para seus parentes. Deus pede sempre para que sejamos prudentes. Paulo, esse que escreveu a carta aos Coríntios, em um lugar para não ser morto, ele fugiu pela janela. Para não ser morto. Ele não foi de encontro ao perigo. Jesus Cristo nunca foi de encontro ao perigo. Jesus Cristo, quando falou para ele, pula do penáculo, ele falou, jamais tentarei ao Senhor meu Deus. Lá em João 8, quando ele foi defender a mulher adúltera da morte, ou a mulher, né, da morte, em um momento que ele estava dentro da sinagoga, é só ler o capítulo inteiro, vocês vão perceber que ele fugiu para não ser apedrejado. Nós precisamos ter consciência, precisamos conhecer a Bíblia, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Saiba que quem está pedindo para você neste momento ir para os templos não está preocupado com sua vida. Eles não estão preocupados com a sua saúde. Estão se preocupando consigo mesmo. Então vamos saber que Jesus cuida de nós sim, mas que nós temos que ser prudentes. Não desanimamos. Não fiquemos desesperados. Vamos confiar em nosso Deus, porque sim, Ele está conosco em todos os momentos. Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu creio nisso. Creia nisso. Então que Jesus Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo esteja com você. Que a sua fé cresça neste momento. E no momento oportuno, nós nos reuniremos para cantar e louvar ao nosso Deus. E pela vida que Ele tem nos dado e pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Que a graça de nosso Deus esteja com vocês, esteja com cada um de nós. Amém.